Aula 3 do Escola para Tutores, e hoje vamos falar de um assunto sério, que é a raiva canina. Dia 27 de setembro de 2023, recente, aqui na região do Taboão da Serra, São Paulo, um animal foi encontrado na rua e levado por algumas pessoas para um centro veterinário. Nesse centro veterinário, ele deu entrada com alterações neurológicas e a primeira suspeita foi cinomose. Com o passar do tempo e a progressão da doença, esse animal foi eutanasiado e encaminhado à Faculdade de Medicina Veterinária da USP para a realização da necrópsia, onde foi como resultado do teste de PCR para o vírus da raiva positivo. A partir daí, o Centro de Zoonose de São Paulo, Taboão da Serra, Instituto Pasteur, foram avisados. As pessoas que entraram em contato estão sendo orientadas. O estabelecimento que recebeu esse animal está sendo isolado por um período até que esse vírus tenha certeza, né, da não existência mais desse vírus, para que essa doença não progrida e não atinja pessoas ou outros animais. E por que a gente está vindo aqui de uma maneira tão séria falar sobre isso? Eu quero lembrar vocês que em 1999, 1.200 animais foram acometidos pelo vírus da raiva. Prestem atenção, foram 1.200 animais acometidos em 1999. Não é tão longe assim, se a gente parar para pensar. Acometidos pelo vírus da raiva. A partir daí, o Ministério da Saúde ele fez um programa de prevenção do vírus da raiva através da vacinação. Em 2021, 20 anos depois, nós tivemos uma redução para 11 casos apenas de vírus da raiva. A partir daí, a gente consegue perceber o quanto a vacina foi importante para que a gente pudesse diminuir significativamente os casos de raiva. Porém, eu acho que vale a pena lembrar vocês, ou até mesmo explicar, já que hoje a gente fala pouco sobre a raiva, o que é a raiva. A raiva ela é transmitida por um vírus que chama lissavírus. Ele é transmitido através da mordedura, né? Através da saliva em contato com outro mamífero, mordendo ele, ou mesmo um corte que você tenha e de repente outro mamífero lambe ali aquela região que está em corte, e aí é inoculado o vírus da raiva dentro daquela pele. A partir daí, o trajeto desse vírus até o sistema nervoso central é através dos nervos e ele vai direto para o sistema nervoso central. Quanto mais próximo for a mordedura, né, do sistema nervoso, mais rápido é a progressão da doença, tá? Quais são os sintomas que a gente percebe quando o animal é acometido? Agressividade, desorientação, muitas vezes esse animal está caminhando quilômetros desorientado, salivação excessiva, né? A gente sempre lembra do cachorro louco com aquela baba, etc e tal, porque ele acaba tendo algumas paralisias, inclusive de deglutição, ele não consegue ingerir, e aí ele começa a salivar excessivamente, porque não ingere nem alimentos e nem a própria saliva. E até chegar ao ponto de convulsões, paralisias, né, e o óbito. A gente vale lembrar que a transmissão, a raiva, ela é uma zoonose, ela comete tanto mamíferos, macacos, guaxinins, lobos, felinos, gatos, cães, morcegos, como nós, humanos. E aí que tá a nossa responsabilidade, quando a gente tem um animal, de estar atentos à correta vacinação desse pet, né? Ou mesmo quando não queremos vaciná-los, estar fazendo o teste de sorologia, né? Para o vírus da raiva, verificando a quantidade de anticorpos que esse animal tem de proteção para o vírus da raiva, e aí só vacinando quando ele estiver abaixo, né? Ou limítrofe, enfim, tá? Outro ponto que é importante a gente lembrar, a raiva, ela não tem tratamento, né? Infelizmente. Então, esses animais normalmente são eutanasiados ou vêm a óbito brevemente.
A prevenção é através da vacinação, por isso filhotes a partir de 3, 4 meses de idade já devem receber a primeira dose. Animais adultos são vacinados anualmente ou, como eu disse anteriormente, não quero vaciná-lo, ok, faça a titulação de anticorpos para raiva, né, a sorologia, para você se certificar se ele ainda tem proteção ou não. Outro ponto importante, talvez menos aqui que a gente vive numa área urbana, mas os animais que até vivem na área rural, é a gente tomar cuidado quando os animais ficam a campo, dormem no campo, né? Tem lá a casinha do cachorro, etc e tal, com os morcegos hematófagos, que normalmente se alimentam de sangue, e aí na hora que eles fazem a mordedura nesses animais, eles inoculam o vírus. Então, temos que estar atento aos morcegos, não só os morcegos, porque como a gente vale lembrar, outros mamíferos podem ter, ou né, outros animais até silvestres podem sim morder um animal, morder nós mesmos humanos e transmitir o vírus da raiva. Então, por isso que é importante a gente estar atento aos nossos animais e protegê-los do contato com outros animais desconhecidos, tá? Eu acho que praticamente eu fiz um vídeo curto, a Escola para Tutores é um vídeo curto, que eu sei que hoje em dia a gente gosta de informação rápida, mas eu quis alertar vocês do quanto a vacinação é importante. Então procure a carteirinha do seu pet, olhe quando foi a última vacinação, veja, né, converse com o seu veterinário sobre fazer o reforço vacinal, ou se você não quer fazer a titulação, faça a titulação. Mas eu quero lembrar que você, tutor, que tem um cão, um gato, ou até outros animais, um cavalo, um bovino, porque todos esses podem se contaminar, você é responsável por cuidar da saúde desse pet plenamente. Você é responsável para que essa doença não se propague, para que essa doença não volte a acometer muitos animais como em 99, né? Para que a gente também evite que nós, humanos, também possamos correr o risco, principalmente nós veterinários, por estarmos em contato com esses animais e poder receber uma mordida e receber o vírus da raiva. Então, eu acho que esse caso que ocorreu, infelizmente, no Taboão da Serra, ele vem para alertar um assunto importantíssimo sobre a raiva, sobre o quanto devemos estar atentos. Lembrar que o veterinário é responsável, como os tutores também são responsáveis pelo cuidado desse pet, e que, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a raiva, entre em contato com o médico veterinário do cão de vocês, do gato de vocês, e se informe. Tenho certeza que nós veterinários estamos sempre à disposição para esclarecer o máximo de dúvidas de vocês e juntos, mesmo às vezes não sabendo responder alguma coisa, correndo atrás e informando vocês ao máximo. Pelo menos essa é a minha proposta aqui dentro da onde eu trabalho, na PolitiPet. Eu vou abrir uma caixa de pergunta para vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre o vírus da raiva, me pergunte, correrei atrás, as informações que eu não souber, eu correrei atrás, mas eu quero muito que vocês entendam a seriedade de encontrarmos esse caso de raiva, né? Entendam a importância de vocês estarem comprometidos com as vacinas dos seus pets, né? Entendam que nós, juntos, conseguimos fazer um mundo melhor. Eu vim aqui porque eu acho que essa é falando tanto hoje de propósito de vida, e sem dúvida o meu propósito de vida é fazer com que os animais e seus tutores vivam mais, com qualidade, né? Com felicidade, com harmonia e com tranquilidade. Eu conto com vocês, olhem a carteirinha do seu pet, vejam se a vacina está em dia e precisando, nós estamos sempre à disposição. Um grande abraço e eu vou deixar a caixinha de perguntas nos stories. Tchau, tchau.